Precisamos nos definirmos, nos nomearmos e dizer quem somos. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. E aí, seja bem-vindo ao Blacktude. E julho é considerado o mês das pretas, devido ao dia 25, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, e ao dia 31, que é o Dia da Mulher Africana. Hoje eu vou trazer um conceito que está começando a ser divulgado no Brasil: o mulherismo africana. Enquanto teoria, atitude ou posicionamento, o feminismo surge hoje como recorrência crescente em todas as formas de interação cultural. Sua base originária é a equidade de gênero, um assunto ainda tabu e motor da primeira onda feminista. O posicionamento feminista visa principalmente a emancipação das mulheres da opressão política, econômica e cultural. Apesar de entender que o feminismo é algo que diz respeito a todas as mulheres, existe uma necessidade de um conceito específico, focado na identidade das mulheres negras e no aprisionamento, particularmente imposto por elas pela questão do gênero. Para explicar melhor, com a palavra, a feminista e ativista Monique Evano. Não é que gênero é menos importante, é porque esteticamente, quando apareço enquanto mulher negra, as pessoas me leem primeiro como preta. Então vai a chicotada primeira da raça, depois vem gênero. Ou seja, o feminismo negro leva em consideração a raça. Entretanto, o feminismo negro ainda tem laço com o feminismo, que nasceu na sociedade euro-americana, que é uma sociedade patriarcal. O patriarcado é um sistema em que a família e a sociedade são governados por um patriarca, um homem a quem é dado a liderança, o domínio e a autoridade sobre sua família e, a partir daí, em segmentos da sociedade. Na África Antiga, muito antes da colonização europeia, a sociedade era estruturada em um sistema matriarcal. A noção de que as mulheres são inferiores aos homens foi importada para a África através do colonialismo. Esta foi uma estratégia criada por eles, isto porque os colonialistas sabiam bem da importância e da influência das mulheres e também não ignorava que a força das sociedades africanas vinha da união social em que sexos coexistiam em parceria. Deste modo, para que a África pudesse ser conquistada, o poder das mulheres tinha de ser quebrado. E foi no entendimento da necessidade de uma abordagem partindo de uma nova perspectiva, sem qualquer laço com a sociedade eurocêntrica e que formasse uma articulação desses fatores, que a afro-americana Cleona Woodson Williams desenvolveu o conceito de mulherismo africana, uma ideologia criada e destinada a todas as mulheres de ascendência africana. A gente pensa, o mulherismo ele vem como um braço do pensamento afrocêntrico pensado em recuperar a matriarcalidade do continente para gerir o povo preto, né? Então, o nosso foco é muito bem delimitado e definido, assim. Nós somos as mulheres de um povo, né? E cabe a nós, né, fazer com que esse povo dê um passo à frente. E por que cabe a nós? Porque nós somos as nutridoras primeiras, né? Nós também pensar também que todo esse processo é um processo feminino, né? Nós estamos na terra, nós temos a África, então é pensar, o mulherismo africano ele tem esse comprometimento de resgatar. É mulherismo africana com o A no final, porque esse africana é do plural do latim. Logo, já na sua denominação, o mulherismo africana reconhece a pluralidade das experiências das mulheres pretas de África e diáspora. A mulher negra carrega um fardo próprio. Ela se vê privada dos seus direitos pela estrutura da base da sociedade que a coloca em uma posição de subalternidade, resultando no impacto e no posicionamento discriminatórios providos de ideologias. Ou seja, diferente do feminismo, o mulherismo cria toda uma nova perspectiva, partindo do povo preto. O mulherismo africana é a marca distintiva e estruturada do ponto de partida da teoria de emancipação política do povo preto. O pan-africanismo, que basicamente é a crença na unidade de um povo negro e a sua ligação cultural com a África. Ele diz que o sangue e a história que compartilhamos nos unem tão fortemente quanto qualquer fronteira nacional. Para Cleona, aquilo que é a ideia base do mulherismo africana
são as questões relacionadas à raça e aos preconceitos ligados à classe social. E ao indicar que esses dois aspectos são mais relevantes do que as questões do gênero, cria um distanciamento para com a luta das mulheres não negras. Você pega o movimento feminista e as maiores discriminadas dentro do movimento feminista são as mulheres negras. É aquela coisa de ir para lá e encher quando tem uma manifestação. Eu tenho um exemplo assim, né, que eu sofro essa coisa todo dia, enquanto representante das mulheres negras no Conselho Estadual da Condição Feminina, e que eu sou discriminada a cada segundo. Porque eu sou mulher, mas eu sou negra. Porque a partir do momento que o movimento feminista passa, entende, por uma postura bastante burguesa, com reivindicações também bastante burguesas, que não é a realidade da mulher negra, quando se coloca, entende, a realidade, quer dizer, e os objetivos de luta da mulher negra dentro do movimento feminista, então começa a entrar em choque, porque as feministas, na realidade, nos enxergam como um objeto da sua cozinha. Quer dizer, a mulher negra sempre é a sua empregada doméstica. Ela não tem nenhuma condição dentro do movimento feminista, cortado pelo movimento feminista, entende, de discutir uma postura de igual para igual. Quer dizer, nós não temos direito de ter uma postura política. Cleona Woodson diz que o conceito de mulherismo africana surgiu quando ela passou a estudar as histórias das mulheres pretas na África e na diáspora. Ela não se coloca a princípio como a criadora da teoria do mulherismo africana. Ela se coloca antes como a mulher que nomeou ser mulher preta. O que as palavras mulherismo africana tentam fazer, antes mesmo de criar uma teoria acadêmica, é nomear a experiência de ser uma mulher africana. É inclusive uma arma que até mesmo a branquitude, né, o poder acaba utilizando contra a gente negro quando a gente quer de alguma forma nos reconectar. Sim. Que aí sempre entra aquela história de que na África você não seria considerada africana. Só que enquanto uma mulher diaspórica, afro-brasileira, eu me autodetermino e me autonomeio. Então se eu digo que eu sou africana, africana eu sou. Entende? E ela faz isso com a autoridade de uma acadêmica pesquisadora? Não. Ela faz isso com a autoridade do sangue dos nossos ancestrais, que corre em nossas veias e nos dão força para recriarmos as nossas histórias. O que Cleona Woodson chamou de mulherismo africana não foi um livro cheio de condutas e verdades pré-estabelecidas. Ela olhou para a história das mulheres pretas e disse: "Uau, isso é maravilhoso. Isso é inspirador. Olha que maravilhosas a construção delas de ser. Isso merece um nome criado por nós, para nós. Um nome que sintetize essa belíssima trajetória milenar, matriarcal, matrilinear, matrifocal e exclusivamente preta." Isso é sobre poder. E qualquer outro que fale outra coisa ou tentar transformar em outro assunto não entendeu o real propósito desse vídeo. A união do nosso povo visa criar uma base de poder coletiva, e quando você toma consciência disso, logo se cria uma responsabilidade e compromisso com a emancipação e ascensão da nossa comunidade. O mulherismo africana não se propõe a ser o único caminho, mas a ser um dos. Nem todo mundo nasce com um alto grau de consciência sobre ser preto. Alguns ganham isso com o tempo, com situações que somos colocados no nosso dia a dia. Então é preciso ver a força de outros para entender a importância e a responsabilidade de ser negra. E de que nós precisamos nos manter firmes nessa luta, para dar coragem aos nossos, para que os nossos vejam o valor e o poder que a nossa raça tem. É importante dizer da participação do homem, do mulherismo africana. Temos que reconstruir a nossa identidade social e seguir juntos nessa caminhada. Obrigado pela atenção. Escreve aqui nos comentários o que você achou. Esse vídeo deu muito trabalho para poder fazer e eu quero agradecer a todo mundo que tornou isso possível. Seguimos juntos, porque juntos somos muito mais fortes. Falou. Queria conhecimento de que a minha história dos meus ancestrais é tão linda ou mais linda do que a história que eles fizeram com que eu engolisse aí a vida toda. Se você não conhece a sua história, é como se você não existisse.